Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E tem governista comemorando de menos e bolsonarista oposicionista comemorando demais a CPMI do 8 de janeiro, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito formada por senadores e deputados que vai investigar a invasão das sedes dos três poderes por uma horda vestida, identificada e presa de partidários de Jair Bolsonaro, indubitavelmente. Na verdade, os governistas estavam preocupados e seguem preocupados com a paralisia da economia. Lula e o seu entorno sempre acharam que era bom deixar a justiça seguir o seu rumo lento em relação a Bolsonaro e a turma toda dele, os golpistas, os fanáticos que o seguem, deixar essa gente nas mãos da lei num processo longo como é o processo penal na justiça brasileira, e isso inclusive lhe daria discurso, não é? O fato é que o 8 de janeiro e o bolsonarismo per si são meios de o governo se manter com uma espécie de superioridade moral no cenário político, justamente porque essa superioridade moral é inegável. Na verdade, são poucos os que não teriam superioridade moral em relação a Bolsonaro e todos que o cercam e o apoiam. Porém, o que acontece é que, diante da inevitabilidade da instalação dessa CPI, devido ao fato de que ficou claro que houve ajuda de dentro do Palácio do Planalto aos golpistas bolsonaristas, diante desse fato, torna-se imperativa a CPMI e, na verdade, o vídeo também convenceu o governo e ministros e base de apoio do Lula de que desse limão vai sair uma limonada. Por quê? Porque se o governo pode ter tido realmente algumas falhas de estratégia, o governo Lula, há alguns que não erram na estratégia e cuja estratégia tem se mostrado extremamente bem sucedida, eficaz e bem planejada. Eu estou me referindo a dois nomes primordialmente no Supremo Tribunal Federal. Um deles é, evidentemente, Alexandre de Moraes e o outro é Gilmar Mendes. E o que se pode dizer em relação a isso? Eles estão comemorando essa CPMI porque ela chega em um momento em que a situação de Bolsonaro e Anderson Torres estava para lá de ruim. E a CPMI é uma fórmula brilhante do Alexandre de Moraes e da maioria sólida do STF de colocar o Bolsonaro mais perto das garras da lei. Por quê? Bolsonaro, há poucos dias, muitos não sabem, há poucos dias ele foi indiciado, ele foi envolvido no inquérito que investiga a invasão dos três poderes no 8 de janeiro. Ele foi ouvido na condição de suspeito. Ele foi depor, tal, foi como testemunha, mas na verdade o fato é que ele é o maior suspeito da investigação do Supremo sobre os atos de 8 de janeiro. E enquanto isso, o Anderson Torres se complica cada vez mais. O Alexandre de Moraes acaba de negar
com dureza, o pedido da Procuradoria-Geral da República de relaxamento da prisão de Anderson Torres. E justamente no momento em que ele está muito perto de fazer essa delação, se é que já não fez, não é? O pedido da Procuradoria-Geral da República baseou-se no fato de que o Anderson Torres está colaborando cada vez mais com as autoridades, já entregou a senha do seu celular para acessar a nuvem e tantas outras coisas, mas o estado emocional do Alexandre de Moraes e do Anderson Torres e essa negativa do Alexandre de Moraes de conceder a prisão domiciliar para ele ou a prisão ou a liberdade com medidas cautelares restritivas, né, como tornozeleira, impossibilidade de deixar Brasília, tal, tudo isso, essa negativa vai colocar o Anderson Torres mais perto da delação, mas a relação disso com a CPMI é muito maior do que apenas esses fatos, porque eles tornam a CPMI obrigada a convocar Bolsonaro e Anderson Torres. Vai ser difícil para os bolsonaristas quererem investigar os atos de 8 de janeiro e, por exemplo, não chamarem o Anderson Torres lá, fragilizado, em estado emocional muito delicado. Então, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e a maioria esmagadora do STF, que você vai ver agora, estão muito dispostos a colaborar de todas as formas para que Anderson Torres e Bolsonaro tenham que depor na CPMI do 8 de janeiro. O que isso significa? Isso significa basicamente que eles vão estar muito perto, muito ao alcance de deputados experientes. O governo está escalando os melhores da CPI da Covid para participarem da CPMI contra Bolsonaro. Então haverá uma bancada de situacionistas, de governistas na CPMI azeitada e que vai encurralar Anderson Torres e Bolsonaro. Bolsonaro porque é burro, como todos sabemos, e ele vai se enrolar no meio da discussão. Mas pior do que o Bolsonaro é o Anderson Torres, que está num estado psicológico muito delicado e que diante da CPMI realmente ele vai medrar e não se sabe até onde ele pode ir e o que é possível extrair dele. Sem falar no desgaste e sem falar de que enquanto a CPMI estiver trabalhando, o STF vai estar tomando decisões como a de indiciar, tornar réus os cerca de 300 bolsonaristas presos. Não é? Eles vão virar réus e os nomes deles e as histórias deles e as ligações deles com o golpe, com a tentativa de golpe de 8 de janeiro e com Bolsonaro vão aparecer, inclusive um dos investigados que pode ser convocado inclusive a depor no âmbito da investigação do 8 de janeiro, aquele que talvez seja o presidente da CPMI, não é? Um deputado da base governista que, na verdade, foi o propugnador, foi quem pediu a CPMI, a instalação da CPMI, o André Fernandes, não é? Esse deputado, ele está sendo investigado e muito provavelmente ele vai ser chamado para depor enquanto a CPMI estiver funcionando. E pode haver até a decretação de alguma medida contra ele. Então, minha amiga, meu amigo, a convocação, a instalação dessa CPMI é muito melhor
para Lula e o governo e o país do que se pensa, e muito pior para os bandidos que tentaram dar um golpe de Estado em 8 de janeiro e estão tentando fazer o país de idiota, montando um circo para jogar a culpa pelo que eles fizeram na vítima, Lula e o seu governo. Então vamos ver aqui algumas matérias que corroboram o que eu estou dizendo aqui. Então vejamos aqui matéria da coluna do Ricardo Noblat no portal Metrópolis. Bolsonaristas atravessam a rua para pisar numa casca de banana. Quem tem maior poder de fogo para controlar a CPI do golpe do 8 de janeiro a ser instalada no Congresso? A oposição bolsonarista ao governo ou o governo? A princípio, o maior poder de fogo é sempre do governo, de qualquer governo, desde que saiba usá-lo. Mas não é isso que dá essa vantagem para o governo. Na verdade, Bolsonaro usou o seu poder para impedir a criação da CPI da Covid e não adiantou nada. Mas isso significa o quê? Nem sempre um presidente vai conseguir fazer valer o seu desejo no Congresso. Mas a causa do governo Lula é muito boa para ele e a da oposição infeliz para ela. O golpe era para derrubar o Lula. A oposição quer culpar o governo por um golpe que, se bem sucedido, daria espaço a uma ditadura. Tarefa absurda essa, difícil de chegar a bom porto. CPI totalmente dispensável essa. Mas se o governo contar com a maioria dos votos na CPI, com certeza ela se voltará contra a parte da oposição que instigou, financiou e apoiou o golpe, que agora se finge de inocente. Que tal chamar para depor o ex-presidente Bolsonaro e seu filho Carlos? Como não? Bolsonaro foi quem mais tentou desacreditar o processo eleitoral. E ele, na verdade, exatamente, só queria mostrar isso para você, que outro chegou a essa conclusão, que eu achei aqui, em relação ao 8 de janeiro. Não é? O Bolsonaro, ele vai depor na próxima quarta-feira na Polícia Federal para explicar o 8 de janeiro. Né? Então, realmente, o Bolsonaro tem tudo para ser convocado pela CPI, não tem como convocar aquele em nome do qual foram cometidos todos os crimes. Ah, como assim foram cometidos em nome de Bolsonaro? Ora, é só pegar os vídeos. É só pegar as pessoas que estão presas lá no STF, é só pegar o que elas diziam na internet, é só pegar a convocação para a manifestação, tudo falando sobre o Bolsonaro. A quantidade que essas pessoas presas e processadas, a quantidade de coisas que elas disseram, escreveram, gravaram em vídeo sobre estarem agindo em nome de Bolsonaro é muita coisa. E o Alexandre de Moraes negou o pedido do Ministério Público Federal para libertar Anderson Torres, não é? E agora veja só o teor da decisão. Disse o Alexandre de Moraes na decisão dura: a organização, participação, financiamento e apoiamento aos atos violentos, criminosos, golpistas e antidemocráticos praticados no dia 8 do 1 configuram gravíssimos crimes, sendo exigível a responsabilização de todos que, por ação ou omissão, pretenderam destruir o Estado democrático de direito no Brasil. A prisão preventiva de Anderson Torres foi decretada como medida razoável, adequada e proporcional para a garantia da ordem pública, com a cessação da prática criminosa reiterada e de novos planos ilícitos para a quebra da normalidade democrática, bem como para a necessidade da investigação criminal, pois presentes fortes indícios de que o investigado foi conivente com a associação criminosa destinada à prática daqueles atos. Agora responda você se esse homem vai sozinho para o cadafalso. E como ele vai se portar, todos nós sabendo que ele emagreceu 12 quilos na prisão, chora todos os dias, está fazendo tratamento psiquiátrico, a família dele está passando por uma situação extremamente difícil do ponto de vista emocional e social, não é?
Então, além de tudo isso, a bomba vem agora. O STF tem 8 ministros a favor de que 100 denunciados por 8/1 se tornem réus. Poderia-se dizer, então há 3 ministros a favor dos golpistas denunciados? Não, o STF está com 10 ministros. E os 2 que são contra eles se tornarem réus são, evidentemente, Nunes Marques e André Mendonça, nomeados por Bolsonaro. Os outros 8 vão querer ver os golpistas de 8 de janeiro atrás das grades, até porque vários ministros do STF foram vítimas pessoalmente do bolsonarismo, foram atacados. O Barroso foi atacado, o Gilmar Mendes foi atacado, o Alexandre de Moraes foi atacado, o Lewandowski foi atacado, vários desses ministros foram atacados pelos bolsonaristas e há um espírito de corpo muito grande no STF. Veja, o STF não vai condescender com os crimes de 8 de janeiro. E essa CPMI que está sendo instalada, ela pretende fazer valer a tese dos bandidos, daqueles que estão sendo julgados, aqueles que cometeram crime e que o Bolsonaro e que o STF e o Alexandre de Moraes à frente, junto com Gilmar Mendes, querem pegar. O STF não vai dar vida fácil para essa CPMI e, inclusive, a depender do que ocorra ali nessa CPMI, eles podem ser considerados como cúmplices do golpe. Aliás, se o presidente dessa CPMI for André Fernandes, aí a investigação vai durar pouco. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.